Boa tarde. Vamos então à resolução de mais uma tarefa Sabin. Essa é a tarefa de número 1 do segundo trimestre do Colégio Albert Sabin, do primeiro ano do ensino médio. Seja ABC um triângulo equilátero e suponha que M e N são pontos pertencentes ao lado BC. Antes de continuar lendo, deixa eu desenhar aqui um triângulo equilátero. Mesmo que o meu desenho não seja perfeito, eu tô sem régua aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Pronto. Muito bem. Se o triângulo é equilátero, a primeira coisa que a gente sabe é que cada ângulo interno é um ângulo de 60 graus. E cada medida do seu lado é igual. Esse lado tem a mesma medida que esse, tem a mesma medida que esse. Ele diz que M e N são pontos pertencentes ao lado BC, então vou marcar aqui A, B, C. Tais que BM seja igual a MN, que é igual a NC. Então, eu estou dividindo este lado em 3 partes iguais. Então, 1/3 aqui, 1/3 aqui. Aqui seria M, aqui seria N. Então, eu vou chamar esse pedacinho de X, esse pedacinho de X, esse pedacinho de X. Se esse lado BC mede 3x, esse lado tem que medir 3x e esse lado tem que medir 3x. Sendo alfa a medida em radianos do ângulo MAN. Opa, olha o que eu estou falando. Eu vou até apagar esse ângulo de 60 graus que eu tinha colocado aqui, ó, para a gente não se confundir. Volta aqui o triângulo, retângulo. E aí eu tenho A ligando com M, A ligando com N. Ele quer esse ângulo aqui, na verdade ele não quer o ângulo, ele está dizendo que este ângulo é alfa. E aí ele diz, qual é o cosseno de alfa? O cosseno deste ângulo. Então, pela lei dos cossenos, se eu tenho esse lado e tiver esses dois lados, eu acho o cosseno desse ângulo. Mas eu não tenho este lado aqui. Eu vou colocar uma outra cor para este lado aqui só para chamar a nossa atenção. Ó. Então, antes de mais nada, uma coisa que a gente precisa entender é que, vejam, esse lado mede x, esse lado mede 3x, aqui é 60 graus, esse lado mede 3x, aqui é x, aqui 60 graus. Então, este lado tem a mesma medida que este. E, portanto, esse é um triângulo isósceles. Este ângulo tem a mesma medida que este. Ok? Vou chamar esse lado aqui, ó, de A. Aqui é A, aqui seria A. O que vai acontecer? Olhando para o triângulo ABM, eu posso dizer que A é o lado oposto ao ângulo de 60 graus. Então, A ao quadrado é igual lado X ao quadrado mais esse lado 3x, entre parênteses, ao quadrado menos 2 vezes x vezes 3x vezes o cosseno do ângulo oposto ao lado A, que é os 60 graus. Isso é a lei dos cossenos. Portanto, A ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 9x ao quadrado menos 6x ao quadrado vezes cosseno de 60 graus da tabelinha, ele é igual ao seno de 30 graus, que vale meio. Se eu simplificar o 6 com 2, aqui fica 3. E aí eu terei que A ao quadrado é igual a 10x ao quadrado menos 3x ao quadrado. Portanto, A ao quadrado é igual a 7x ao quadrado.
Eu nem vou calcular A, eu vou trabalhar com A ao quadrado mesmo. Por quê? Porque agora olhando para esse triângulo AMN, então se eu pegar o triângulo agora AMN, eu tenho que, deixa eu pegar um azul aqui, x ao quadrado, ó, esse lado aqui é x, x ao quadrado é igual a lado ao quadrado, então a ao quadrado, mais a ao quadrado, menos 2 vezes a vezes o outro a, vezes o cosseno do ângulo oposto ao lado x, que é o alfa. Portanto, eu tenho x ao quadrado igual a 2a ao quadrado menos 2a ao quadrado vezes cosseno de alfa. Um erro clássico, muito comum aqui, é as pessoas tentarem cancelar isso aqui. Isso não é uma subtração de 2a ao quadrado com 2a ao quadrado. Aqui tem uma multiplicação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse conjunto e passar para o lado de cá para ficar positivo. Então, 2a ao quadrado cosseno alfa é igual a 2a ao quadrado menos o x ao quadrado que está aqui. Portanto, eu tenho que cosseno de alfa é igual a 2 vezes. Agora eu vou substituir o a ao quadrado. Isso vale 7x ao quadrado. 7x ao quadrado. Ok? Menos o x ao quadrado. E isso tudo sobre 2 vezes o a ao quadrado, que é 7x ao quadrado. Então, finalizando, cosseno de alfa é igual a 14x ao quadrado menos x ao quadrado sobre 14x ao quadrado. E isso vai dar 13x ao quadrado sobre 14x ao quadrado. Simplificando aqui, o cosseno de alfa é igual a 13 sobre 14. Lembrando que tem uma condição de existência aqui, o x não pode ser zero, mas como o x é medida de lado de triângulo, ele nunca vai ser zero mesmo, ok? Então, fechamos aqui com a resposta do exercício, 13 sobre 14. O segundo exercício, eu não coloquei o texto inteiro na íntegra aqui, porque a pergunta que nos interessa. O relógio que está na torre do Big Ben foi construído com um ponteiro grande, medindo aproximadamente 5 metros, e o ponteiro pequeno, medindo aproximadamente 3 metros. Exatamente às 2 horas, a distância entre as pontas que marcam o tempo dos dois ponteiros é de aproximadamente. Então, a primeira coisa eu vou desenhar aqui um relógio. Aí eu tenho aqui 12, 6, vou colocar as referências principais, 9 e 3. 2 horas, o 2 está aqui, vou colocar 1, que é o centro dessa circunferência. O ponteiro pequenininho está aqui no 2. E o ponteiro grande está aqui no 12. Ele quer a distância, vou pegar aqui com rosa, entre esses dois ponteiros. Distância é sempre a menor possível, né? Então, olha, eu vou fazer esses ponteiros em escala maior aqui do lado, para a gente poder enxergar bem. E aí eu tenho aqui o de 2 horas. Ele quer essa distância aqui, ó. Ok? Que eu vou chamar de x. Muito bem, se eu souber qual é o ângulo entre esses dois ponteiros, eu praticamente resolvo o meu problema. Por quê? O tamanho desse ponteiro grande, ele fala 5 metros.
O tamanho do ponteiro pequeno, ele também fala, 3 metros. O que eu preciso saber? Se uma circunferência, um círculo trigonométrico, tem um total de 360 graus, se eu dividir isso por 12, porque são 12 marcações de horário aqui, eu vou encontrar, ó, 36 dá 0, 30 graus. Então, cada distância aqui, cada ângulo, perdão, entre cada marcação de horário aqui é de 30 graus. Então, do 12 para o 1 eu tenho 30 graus, do 1 para o 2 eu tenho mais 30 graus. Portanto, este ângulo que eu marquei como azul é de 60 graus. 30 mais 30. Olha o que eu tenho agora. Eu quero esse lado, que é o lado oposto ao ângulo de 60 graus. E tenho os outros dois lados desse triângulo qualquer. Lei dos cossenos. Então, x ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 3 ao quadrado menos 2 vezes 5 vezes 3 vezes cosseno, por em azul aqui, 60 graus. X ao quadrado é igual, isso vai dar 25 mais 9 menos 30 vezes o cosseno de 60 graus é o seno de 30 graus, que é meio. Simplificando aqui fica 15. Portanto, x ao quadrado é igual 25 mais 9 dá 34 menos 15. Isso aqui vai dar 19 graus. 19 graus, perdão, 19. Se x ao quadrado é igual a 19. Ele quer a medida, olha, isso é distância entre os dois ponteiros, num valor aproximado. Distância, a gente tem que dar um valor, mesmo que seja um número quebrado. X é igual a mais e menos raiz quadrada de 19. Como x é medida de distância entre os ponteiros, tem que ser maior que zero. Portanto, o x vai ser igual a raiz quadrada de 19. Mas eu não quero uma resposta a raiz quadrada de 19. Eu quero falar para alguém quanto vale a distância entre os dois ponteiros aproximadamente. Então, vejam, vou fazer aqui do lado, ó, em azul. Raiz quadrada de 16 vale 4. Se eu subir um aqui, 5 ao quadrado dá 25. Então, a raiz quadrada de 25 vale 5. A raiz quadrada de 19 é um número entre 4 e 5. Só que 19 está mais perto do 16 do que do 25. Então, é um número que está menos da metade, ou seja, abaixo de 4,5. Eu vou chutar aqui um 4,3, 4,2 e vou fazer a conta. 4,3 vezes 4,3 vai dar 9, 3 vezes 4, 12. 4 vezes 3, 12, sobe 1, 4 vezes 4, 16, 17. Isso vai dar 9, 4, 8, 1. Duas casas depois da vírgula, duas casas depois da vírgula. Esse número é bem próximo de 19, né? 18,49. Então, eu posso dizer que x é aproximadamente igual a 4,3 metros. E aqui está a resolução do nosso exercício, ok? Muito bem, terceiro exercício dessa mesma TS diz o seguinte: a figura a seguir exibe um pentágono com todos os lados de mesmo comprimento. Se todos os lados têm o mesmo comprimento, eu vou chamar cada lado de x. É a primeira coisa que eu quero fazer. A medida do ângulo θ é igual a... E aí tem as alternativas. Então, vamos começar fazendo o seguinte. Se eu ligar esse ponto com esse,
e este ponto com este, eu tenho aqui 3 triângulos, ok? Esse triângulo é um triângulo retângulo. Portanto, se a soma dos ângulos internos de um triângulo é de 180 graus e já tem 90 graus aqui, a soma desses dois tem que ser 90 graus. Como esse lado tem a mesma medida que este, esse é um triângulo isósceles e, portanto, esses dois ângulos têm a mesma medida. Se era 90 graus a soma, cada um deles tem 45 graus. 45 graus é esse pedacinho, só que o total era de 135. Então, isso significa que esse pedaço aqui é um ângulo de 90 graus. 90 mais 45, 135, que era o total. Tudo bem? Muito bem. O que acontece? Sendo ele um triângulo retângulo, por Pitágoras, eu consigo descobrir este lado. Então, para quem lembra, é L raiz quadrada de 2, ou seja, x raiz quadrada de 2. Para quem não se lembra, vai fazer hipotenusa ao quadrado, vou chamar de A. É igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. A ao quadrado é igual a 2x ao quadrado. A é mais e menos raiz quadrada disso, como não pode ser negativo, vai dar raiz quadrada disso, que é x raiz quadrada de 2, ok? Bom, achei esse lado. Preciso agora descobrir este lado aqui, ó. O que eu consigo fazer agora? Eu sei que... Vou chamar esse lado aqui de B. B. Então, eu tenho que B ao quadrado é igual a x ao quadrado mais x raiz quadrada de 2 ao quadrado. Certo? Por que eu estou fazendo isso? Porque isso virou hipotenusa do meu triângulo, que é retângulo aqui. Se o triângulo é retângulo, posso aplicar Pitágoras, teorema de Pitágoras. Então, cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. E daí vem que B ao quadrado é igual a x ao quadrado mais x ao quadrado vezes, isso aqui vai dar 2, porque vai dar raiz quadrada de 2 ao quadrado. Portanto, B ao quadrado é igual a 2x ao quadrado mais x ao quadrado dá 3x ao quadrado. B seria mais e menos a raiz quadrada disso. Como isso é medida do lado de um triângulo, tem que ser maior que 0. E aí, B é igual a raiz quadrada disso, que é x raiz quadrada de 3. Isso é o B. Então, que é esse aqui, ó. Esse é o B. Aí, eu tenho que esse B é o lado oposto ao ângulo θ. Então, vamos lá. Vou pegar uma outra cor aqui, ó. Deixa eu pegar o amarelo. Vou ver se o amarelo aparece. Eu sei que B ao quadrado é igual a x ao quadrado mais x ao quadrado, são os lados, menos 2 vezes x vezes o cosseno de θ, que é o que eu quero. Eu quero θ. B ao quadrado, ó, tá aqui, ó. Eu nem preciso elevar ao quadrado isso. Eu já pego direto aqui, é 3x ao quadrado. Vou voltar pro azul. 3x ao quadrado. Isso já é o B ao quadrado. Isso é igual a 2x ao quadrado menos 2x ao quadrado vezes o cosseno de θ. O que vai acontecer aqui, ó? Vou fazer passo a passo. 3x ao quadrado menos 2x ao quadrado é igual a menos 2x ao quadrado vezes o cosseno de θ. De novo, assim como no segundo exercício, muita gente pode ter cancelado isso e é errado, porque aqui é uma multiplicação.
O que vai acontecer aqui? 3 menos 2, 1. Então, x ao quadrado é igual a menos 2x ao quadrado vezes cosseno de θ. Vou passar isso aqui dividindo. O que vai acontecer? Vai ficar x ao quadrado dividido por menos 2x ao quadrado, que é igual a cosseno de θ. Vou simplificar aqui e vou descobrir que o cosseno de θ é igual a menos 1 sobre 2. Para o cosseno de θ dar menos meio, vamos lembrar do círculo trigonométrico. Quando que o cosseno de um ângulo vale meio? É nos 60 graus, não é? Se eu pegar cosseno de 60 graus, que é esse pedacinho aqui, isso vai valer meio. Se ele está valendo menos meio, eu estou pegando isso aqui no lado negativo, né? Ó. Então, ou eu estou pegando o arco, né, de 120 graus, ou eu estou pegando aqui, põe mais 60, 240 graus. Como eu estou falando deste ângulo, este ângulo não pode, como está pertencendo a um triângulo, ele não pode ser maior que 180 graus, não pode ser 240 graus. Se a soma dos ângulos de um triângulo são 180 graus, esse ângulo não pode ser 240, então eu eliminei essa possibilidade. Só me resta a opção de 120 graus, portanto, θ é igual a 120 graus. A alternativa correta é a C. Ok? Muito bem, vamos ao quarto exercício. Considere uma circunferência de centro O e raio 3 centímetros. Então, uma circunferência de centro O e raio 3 centímetros. Não vou pôr o raio ainda não. Vou colocar aqui, vai. Raio 3 centímetros. Sendo A e B pontos distintos dessa circunferência, sabe-se que o comprimento do arco AB é de 5π centímetros. Muito bem, 5π centímetros. Quanto, olha só, centímetros, tá? Ele não deveria nem ter colocado em π, deveria ter colocado já um valor aproximado, mas não tem problema. Se o π vale 3,14 aproximadamente, isso aqui está dando aproximadamente, sei lá, 15, alguma coisa centímetros, tudo bem? Então vejam, que é um arco que vai estar mais ou menos aqui, ó. Começar daqui, ele vai girar, até aqui mais ou menos. Então eu vou colocar ponto A aqui, ponto B aqui. A medida do ângulo central AOB, correspondente ao arco AB considerado ele quer isso aqui. Tudo bem? É referente ao arco, então eu tenho que andar no sentido anti-horário. Então veja, o que a gente vai fazer? Isso aqui vai ser alfa. Bom, eu tenho que alfa é igual a L sobre R. Lembram disso? O que ele quer é o alfa, e eu vou encontrar o alfa por essa fórmula em radianos. O L, que é o arco que eu quero, mede 5π centímetros. Então, aqui eu tenho 5π centímetros. O raio mede 3 centímetros. Então, o meu alfa em radianos é isso aqui. Seria isso aqui em radianos. Como ele quer alternativa em graus, eu vou dizer que o π vale... π pode ser substituído por 180 graus. Isso está dividido por 3. 180 dividido por 3 dá 60 graus. Então, alfa é igual a 5 vezes 60 graus. Alfa é igual a 300 graus. Portanto, a alternativa correta é a alternativa E. Ok?